Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono aqui do Projeto Newton, nosso último encontro de revisão e nossa última aula da disciplina. Bem, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou continuar a nossa revisão, fazer mais alguns exercícios, também vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Os dados sobre a realização da avaliação já foi enviado, então os alunos que vão fazer a prova no formato remoto já foi indicado as informações de acesso para a prova remota. Muito importante, tomem alguns cuidados quem for fazer a prova remota, de entrar com um pouquinho de antecedência na sala virtual. Também tomem cuidado. É complicado, né? Mas tentam garantir uma maior estabilidade possível da conexão, para não ficar caindo, porque também atrapalha vocês na resolução. Se possível, um ambiente mais silencioso, né? Porque fazer qualquer coisa com barulho já é difícil, em particular fazer prova de cálculo sem concentração é muito complicado, tá? Em relação aos colegas que vão fazer a prova presencial, os cuidados são aqueles que, bem, vocês já devem estar cansados de ouvir nos últimos 2 anos, mas é muito importante que vocês tenham em mente que a gente está no momento da pandemia delicado, então quem vem presencialmente, tentem vir com uma máscara bem justinha no rosto, se possível, trazer um álcool em gel. Evitem de ficar tirando a máscara durante a realização da prova. No tempo que vocês têm que aguardar do lado de fora do auditório, evitem grandes aglomerações. Isso vai contribuir tanto para a segurança, né, de vocês, como dos colegas e dos seus familiares, né? Então, acho que são aquelas coisas que todo mundo já ouviu muitas vezes nos últimos 2 anos, mas é sempre bom reforçar, tá? Porque, bem, questão de saúde pública, né? Hoje eu vou resolver mais alguns exercícios. Eu fiquei devendo integrais em coordenadas esféricas, né? A gente não fez nada. Eu quero começar por coordenadas esféricas. Sobre a avaliação de vocês, ela está naquele formato que bem semelhante com a P1. São 3 questões. Na primeira é uma questão de calcule, para vocês calcularem algumas integrais. E vocês, na primeira, vai ter alguns itens e vocês vão ter que escolher entre eles, tá? Dê uma lida em todos os itens, tentem encontrar aquele que é mais semelhante com integrais que vocês já calcularam. Tem umas que... eu tentei manter o mesmo grau de dificuldade em todas, mas você acaba variando em conteúdos, né? Então, às vezes, eu me dou melhor com coordenadas polares, ou eu prefiro fazer sobre uma função definida, uma integral tripla, mas que pelo menos eu não tenho que fazer mudança de coordenadas. Então, vai ter algumas opções lá. É claro que vai depender, são 4 provas diferentes, mas vão ter algumas opções. Tentem escolher aquilo que vocês estão mais familiarizados. Aí depois tem questões mais aplicadas, onde vocês têm que resolver uma integral, mas eu estou pedindo alguma informação a mais. Então, coisas como temperatura média, coisas desse tipo assim, que exigem uma interpretação. Tomem cuidado. Uma coisa muito importante eu sempre reforço isso, antes de eu começar, é muito importante que vocês evitem, o máximo possível, de deixar uma questão totalmente em branco. Tem alguns alunos até, bem, que sabem fazer as questões, mas quando olham uma e falam assim, eu tenho alguma ideia de como fazer, mas não sei resolver completamente, deixa essas questões em branco. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a prova, ela é só um mecanismo para eu tentar avaliar aquilo que vocês aprenderam no curso. Então, se eu tenho uma questão lá, por exemplo, de coordenadas esféricas, e você deixa a questão totalmente em branco, a única interpretação possível disso, para mim, é que você não sabe absolutamente nada de coordenadas esféricas. O que é diferente de você não conseguir fazer exatamente aquela questão de coordenadas esféricas. Então você está vendo uma questão, você sabe que ela é por coordenadas esféricas, você fez um rascunho,
não conseguiu completar, mas você sabe pelo menos qual que é a mudança de coordenada, coisa do tipo, escreve, ó, essa questão, eu acredito que ela se resolve por coordenadas esféricas, as coordenadas esféricas são feitas dessa e dessa forma, só que eu não consegui, sei lá, não consegui identificar, especificar qual que é a região de integração, coisas desse tipo. Que aí pelo menos eu vou entender, não, ele sabe como esses tipos de questão se resolve, mas o que ele não conseguiu foi identificar a região, coisas assim. Agora, se você deixa a questão toda em branco, aí eu não tenho, obviamente, nenhuma outra opção a não ser zerar essa questão. Mas quando, pelo menos, é indicado corretamente as formas de resolver, eu tento avaliar isso, atribuir nota, ao fato de você, pelo menos, entender sobre o que aquele conteúdo se trata, tá? Então, essas são algumas dicas que são importantes, principalmente para aqueles colegas que estão, assim, lutando pelos décimos, né? Cada décimo importa. Tá bem. Então, eu vou resolver o primeiro exercício, é de coordenadas esféricas. Ele é o seguinte. Determine a distância média dos pontos da bola de raio A ao centro da bola. Ou seja, determine a distância média dos pontos da bola de raio A ao centro da bola. Então, aqui esse distância média, ele está fazendo a função de um conceito que vocês fizeram na lista. Eu toquei bastante nesse ponto com vocês diversas vezes. Se você quer calcular o valor médio de uma função em uma determinada região de integração, você integra essa função na região e divide isso pelo volume da região. Vocês fizeram isso com um cubo de aresta 2 na lista, eu já fiz coisas desse tipo com densidade. Então, sempre que você encontrar esse conceito de média em relação a integrais, a ideia é sempre a mesma. Você tem uma função de um subconjunto do R3 em R, você tem um subconjunto do domínio, e você quer calcular o valor médio dessa função sobre esse conjunto aqui, vai ser sempre 1 sobre o volume do ômega, tá? 1 sobre o volume do ômega da integral tripla sobre ômega de f de x, y, z, dv. Então é sempre assim, do mesmo jeito que massa é sempre a densidade, aqui vai sempre aparecer a função. Então eu posso pedir densidade média, distância média, posso pedir, sei lá, qualquer coisa, temperatura média. Tá, então vamos resolver essa daqui só para a gente tratar desse conceito de valor médio e usando coordenadas esféricas. Eu estou considerando a esfera como um todo, então o mais fácil o que é mais fácil aqui é a região de integração, né? A região de integração, o θ dá a volta completa, o φ dá meia volta, e o ρ vai de 0 até A. Então essa é a função que eu quero integrar. Bem, quer dizer, essa é a região que eu quero integrar. E qual que é a função que eu quero integrar? Eu estou querendo calcular a média da distância. Então qual que é a função que aparece aqui?
Eu quero a distância ao centro da bola. Então o que vai aparecer aqui? A distância à origem, né? Eu posso colocar um sistema de coordenadas cuja origem seja no centro da bola, e isso se torna qual que é a distância de um ponto x, y, z à origem, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então essa é a função, essa é a região de integração. Então, eu vou calcular primeiro a integral, tá? Vou calcular primeiro a integral e depois eu converso com vocês sobre o volume, que é uma coisa, tem uma dica importante. Então vamos lá. A integral que eu quero calcular é a integral sobre a bola da raiz da distância dB. Faço a mudança de coordenadas, eu vou de 0 a 2π, de 0 a π, de 0 a A. Aí bem, qual que é a característica das coordenadas esféricas? É claro que esse problema é coordenadas esféricas, né? Eu já até coloquei aqui as variações, mas é uma esfera, então é meu imediato. Então eu tenho que lembrar que no caso de coordenadas esféricas, o ρ quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. O que deixa tudo muito fácil, porque isso aqui fica a raiz quadrada de ρ ao quadrado, o ρ já é positivo, então sai ρ. Quando eu faço a minha mudança de coordenadas, eu tenho que pagar um preço. No caso das coordenadas esféricas, esse preço é ρ quadrado seno de φ. Quem varia de 0 a A é o ρ, quem varia de 0 a π é o φ, e quem varia de 0 a 2π é o θ. Ok? Bem, corolário do teorema de Fubini, eu fico integral de 0 a 2π de dθ, integral de 0 a π de seno de φ, dφ, integral de 0 a A de ρ ao cubo de ρ. Então, essa integral vai dar 2π, integral do seno menos o cosseno, variando de 0 até π, faltou o ângulo, né? Variando de 0 a π, e aqui ρ a quarta. Bem, já posso aplicar direto a quarta sobre 4. O que vai acontecer? Isso daqui, cosseno de π é menos 1, com menos fica mais, cosseno de 0 é 1, então seria menos 1, então dá 2, 2 vezes 2, 4, esse 4 cancela com esse, então fica π a quarta, tá? Bem, terminou? Não, né? Eu ainda preciso do cálculo do volume. Relembrar por que o ângulo, claro, Júlio, por que o ângulo φ ele varia do 0 até o π? Vou fazer um desenho aqui. Na verdade, em vez de desenhar a esfera, eu acho que o que realmente pode ajudar nesse momento é se eu só olhasse o R3. Então esse aqui é o Z. Eu vou fazer uma pequena mudança na forma como eu sempre apresentei. Às vezes, olhando de uma forma diferente, até facilita, tá? Eu vou só colocar um ponto aqui. E eu vou até colocar ele para cá, tá? Eu sempre coloco no mesmo quadrante. Eu vou colocar ele para cá. Deixa eu colocar ele de uma coisa... deixar branco mesmo. Acho que é até mais marcante. Bem, esse ponto aqui... para vocês entenderem mais ou menos como é que eu estou localizando ele, ele está nesse octante aqui de baixo, tá? Então eu saio daqui e venho até aqui. Aqui eu tenho
ponto. Então ele está naquele octante de lá, tá? Esse octante de baixo aqui, onde, se você pensar que aqui é x, aqui é y e aqui é z, as coordenadas dele, bem, ele vem para cá. Se você projetar ele no plano x, y, ele está aqui, só que ele desce um pouquinho, né? Então ele tem o x positivo, o y negativo e o z negativo. Ele está aqui embaixo, tá? Vamos supor que ele é, para ficar mais claro, vamos supor que ele é o ponto 1, menos 2, menos 2, tá? Então ele mora naquele quadrante lá. O que acontece quando eu quero identificar esse ponto, levando em consideração, a princípio, a distância dele ao centro? A distância é o ρ, né? Tem uma distância que é basicamente eleva todo mundo ao quadrado, soma, tira a raiz, esse daqui me dá o ρ. Ok, esse é o fácil. Agora, qual que é a questão do φ? A questão do φ ela é basicamente o seguinte. Bem, é claro, acho que para todo mundo, que no plano XY eu dou uma volta completa, né? Bem, se eu olho só para a projeção dele aqui, que é esse segmento em branco, é bem claro que conforme eu vou andando aqui pelo R3, eu posso dar uma volta completa em torno do eixo Z, né? Eu posso fazer isso, essa é a parte mais evidente. O que acontece com o φ? É exatamente o fato do θ dar a volta completa, porque quando você olha o ângulo que esse ponto aqui faz com o Z, é como se você abrisse aqui um ângulo, vou abrir para esse lado mesmo, eu vou colocar um outro cara aqui, eu vou desenhar um cone formado por esse ρ. Pensa num cone aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar mais ou menos bem. Pensa num cone que ficou péssimo, caramba. Tava me esforçando tanto e deu tudo errado. Deixa eu tentar consertar ele. Sem apagar tudo, né? Ele tem que ser, acho que um pouquinho mais aberto aqui para fazer sentido. Talvez agora ficou um pouquinho melhor. Vem até aqui. Isso. Tenta imaginar que eu girei ele aqui, tá? Por que eu girei ele aqui? Porque o θ dá a volta completa. Então, quando esse ângulo aqui chegou aqui, que esse é o φ, o fato do θ rodar inteiro já pegou ele, entendeu? Então, eu não vou precisar passar do eixo Z para chegar nele, porque o θ vai me levar até ele. Eu posso andar com o φ só até aqui embaixo, eu posso fazer o φ e só até o π, porque o θ vai fazer eu chegar nos outros. Então, o π me traz até aqui, o φ me traz até aqui, e o θ me leva nele. Então, eu já cheguei nele. Quando o θ gira, eu consigo encontrar ele. Ficou claro, Júlio? Por isso que o π, eu só preciso que os segmentos saiam desde o Z e chegue até aqui o Z negativo. Porque a hora que o θ der a volta, eu vou pegar os que estão nesse quadrante, eu vou pegar os que estão no quadrante lá do fundo, nos que estão no quadrante do fundo desse lado de cá, eu vou pegar todo mundo. O θ completa. É quase isso. O θ completa o mapeamento. O φ só precisa vir aqui para que o θ preencha o outro lado. É como se, vai pensando, você pega aqui o seu segmento, desce um pouco. A princípio você só vê aqui para o lado y positivo. Só que aí o θ faz o quê? Ele dá a volta. Pega os outros negativos lá. Aí você desce mais um pouco. Teoricamente você está pegando o y positivo de novo. Só que aí o que o θ faz? Dá a outra volta. E pega os caras do outro lado. Então, é como se o θ rodando aqui e o φ aqui, você pegou o plano todo, então não precisa mais. Ele entendeu. Aí aqui tem um detalhe. O que está faltando para a gente resolver o meu primeiro exemplo? Esse volume, né? Do mesmo jeito que na lista de vocês, se vocês conseguem encontrar o volume sem... Rapaz, me deu uma falta de ar. Se você consegue encontrar o volume sem uma integral, não precisa calcular a integral, tá? Você pode dar o volume direto. E aí eu tenho umas dicas para vocês. Bem, o volume, vamos listar uns volumes aqui.
talvez vocês não lembrem bem. O volume de uma esfera, que é o que a gente vai precisar aí. Quanto que é o volume de uma esfera? 4πr ao cubo sobre 3. Ok? E aí, se é meia esfera, metade disso. Se é um quarto de esfera, um quarto disso. Por aí vai. Volume de um cone. Volume de um cone, lembram? É 1/3 da área da base vezes a altura. E de prismas de um cone, quer dizer, um cilindro, perdão. Área da base vezes a altura. Uma coisa importante, tá? Esse 1/3 de área da base vezes a altura e esse área da base vezes a altura, eles funcionam. Todo cilindro tem área assim e todo cone tem área assim. O que eu quero dizer com isso? Se fosse uma pirâmide, um tetaedro, por exemplo, aqui é o triângulo de baixo, 1/3 da área da base vezes a altura. Se a base da pirâmide fosse quadrada, as pirâmides lá do Egito, 1/3 da área da base vezes a altura. Se a base fosse uma coisa assim, e você colocou um ponto aqui e desceu isso como se fosse um cone, esse aqui se abre e se expande, 1/3 da área da base vezes a altura. Sempre, tá? Mesma coisa para qualquer prisma. O cilindro é um caso particular de uma coisa assim, que você sobe e faz assim. Subiu com uma variável solta, a área da base vezes a altura, tá bem? Então, o que eu quero dizer com isso é que para você encontrar a distância média, vamos chamar de distância média bem criativo, né? D médio de distância média é a integral dividida pelo volume, então π a quarta, volume de uma esfera de raio A, 4/3 de π ao cubo. O que cancela aqui? Preserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai ficar 3, π com π cancela. A quarta com A ao cubo sobra um A, 3A. 3A? Não, 3A sobre 4, né? Não faz nenhum sentido ser 3A. O bom de... Quando você entende a lógica das coisas, fica um pouco mais fácil você não colocar um valor errado. É claro que a distância média tem que estar dentro da esfera, né? Não tem como a distância média ser um ponto que está fora da esfera. Então, como 3 sobre 4 é menor do que 1, significa que a distribuição dos pontos, em média, os pontos se distribuem aqui, tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos o que significa essa coisa média, é que se você pegasse pontos aleatoriamente dentro da esfera, os pontos que você fosse de uma forma aleatória, a região onde você mais pegaria pontos seria nessa subesfera aí de raio 3/4 de A, tá? Essa que é a ideia de distribuição média. Ok, vou fazer só mais um nessa pegada de distância média, depois eu vou fazer uma de área de superfície. Vamos calcular agora, eu dei uma enrolada em vocês na aula passada no tetaedro, então agora eu vou fazer na prática mesmo. Só que aí não vai ser um centro de massa, vai ser... Considera o plano Z 2x mais Z mais Y igual a 3. O plano Z igual a 0, X igual a 0 e Y igual a 0. Isso daqui dá... Então, considere o objeto formado por esses planos e encontre a densidade média.
se a densidade num ponto qualquer é igual a Z. Então a densidade é de acordo com a altura do ponto, tá? Então calcular a densidade média, sabendo que a densidade de qualquer ponto é Z, tá bem? Pergunta: professor, daria para usar a ideia da densidade igual a 1, porém só daria mais trabalho? Da densidade igual a 1. Você está falando no exemplo 1 ou nesse 2 que eu estou fazendo aqui? No 1, né? Daria para calcular o volume, tá? Sim. Para calcular esse volume de ômega é integral nessa mesma região de dV. Daria sim. Você vai chegar... Nem é tão mais difícil. Se você não lembrar na hora que é 4π de r ao cubo sobre 3, é melhor fazer a integral do que ficar tentando lembrar, porque aquela integral é imediata nesse caso aqui, tá? É basicamente, você tira esse cara. Observe que para você chegar, se você não lembrar mesmo, você nem precisa refazer a conta. Você olha o que aconteceria se você apagasse esse. Você apagou esse, você diminuiu 1 grau aqui, ficou 2, então ficou 3 sobre 3 aqui. Pera aí, aqui ficou ρ. Tô quase achando que eu escrevi errado a conta. Ou é 3/4 ali. Porque aqui ficaria 3, ficaria 2, né? Então ficaria a ao cubo sobre 3. Ah, tá. O 3 de baixo, 2, você tem um 2 aqui, o outro 2 aqui, tá bem? Quando você está no quadro parece que é mais difícil de ver as coisas. Mas entenderam, né? O 3 daqui de baixo é o 3 daqui, e esse 4 aqui é 2 daqui, 2 daqui. O π e o a ao cubo. É mais fácil do que tentar o tempo que você procura na memória, você já tinha feito a conta, tá? Ok. O que eu estou dizendo é que você não precisa refazer toda a integral para chegar lá. Se você sabe, pode só colocar e eu vou aceitar. Aqui, eu tenho um objeto delimitado por esses 3 planos. A densidade dele é dada pela coordenada Z, eu quero a densidade média. Esse é aquele problema que eu deixei só genericamente na aula passada, mas vamos resolver ele com um exemplo aqui. Se você tem o plano, a primeira coisa que você vai precisar é encontrar as interseções. O que você faz? Se você joga Z igual a 0 e Y igual a 0 aqui, você vai ficar com 2x é igual a 3, então x é igual a 3 sobre 2. Esse é o caso onde o Z é 0, o Y é 0, aqui está a coordenada x. Se você joga x igual a 0 e y igual a 0, você fica com y igual a 3. E se você joga x e z igual a 0, você fica com y igual a 3. Bem, esses segmentos aqui, eles moram nesse plano, porque dado 2 pontos de um plano, a reta que os liga está em cima do plano. Então você tem esse cara, esse é o seu tetaedro. E aí o que você tem que fazer? Região de integração. Você escolhe uma variável, os planos é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então o z varia de 0 até isola o z aqui. Quando você isola o z aqui, você vai ficar... Vou colocar mais para cá que eu quero fazer uma coisa. Quando você isola o z aqui, você vai ficar com 3 menos 2x menos y, tá? O que eu fiz? Eu observei o que acontece com o z sobre esse tetaedro formado por esses segmentos em branco aqui. E pelos planos x, y e z igual a 0. O que acontece com o z? Ele sai do zero, porque é um dos planos que o limita, e sobe até bater nesse plano de face aqui do meu tetaedro ou da minha pirâmide de base triangular, tá? Poderia também, se eu não quisesse isolar o z,
Eu poderia olhar o que acontece com o y. O que acontece com o y? Ele sai desse plano daqui. Esse plano daqui é o plano y igual a zero. Então ele sai daqui e vem até que ele bate no mesmo plano, né? Então seria isolar o y em vez de isolar o z. E a mesma coisa em relação ao x, ele sai de cá e bate nesse plano da frente. É só uma escolha. Ok, quando você já mapeou toda essa região do plano amarelo aqui, você tem que olhar o que falta em relação a x e y. Então o que falta mapear é esses pontos, as coordenadas x e y dos pontos do tetaedro que basicamente moram nesse triângulo de baixo. Qual que é a característica desse triângulo de baixo? Esse triângulo de baixo, os pontos são assim, você tem os y saindo aqui de y igual a zero. Agora olha só o triângulo aqui embaixo, tá? A minha camada de baixo. Você tem os y saindo desse segmento e batendo, só pegar um outro aqui. Você tem os y saindo desse cara aqui e batendo aqui. Ou, se você preferisse, você teria os x saindo daquele branco lá e batendo na mesma reta, que é essa reta amarela. Qual que é a característica dessa reta amarela? Essa reta amarela é a interseção desse plano aqui com z igual a zero, não é? Você tem um plano aqui, que eu não desenhei todo, desenhei só esse triângulo dele, mas essa reta é basicamente a reta onde esse plano corta o plano z igual a zero. Então é jogar z igual a zero aqui. Então você fica com essa reta, é a reta 2x mais y igual a 3. E aí, bem, se os pontos saem daqui e batem aqui, você escolhe qual que você quer isolar. Você pode isolar o y aqui, então o y vai até 3 menos 2x. Colocar para cá para eu não... y igual a 3 menos 2x. Então o y sai aqui dessa reta rosa e vem, a reta rosa é a reta y igual a zero e vai até a reta 3 menos 2x. Fez isso com o plano, fez isso com a reta, só sobrou a variação do próprio x, que é esse segmento rosa aqui. O x varia de 0 até 3 sobre 2. Encontrou a região, é só integrar. Então, eu quero a densidade média, tá? Então, eu vou chamar de d médio. É 1 sobre o volume do tetaedro. Integral tripla. Já vamos colocar nas coordenadas, tá? Para ganhar tempo. O x de 0 a 3 sobre 2. O y de 0 a 3 menos 2x. E o z de 0 a 3 menos 2x menos y. Ok? Qual que é a função que eu tenho que integrar? Z, né? dz, dy e dx. Ok? Vamos às contas. Primeiro, 1 sobre o volume do tetaedro. Eu disse que se você souber calcular sem a integral, você pode. Eu consigo calcular isso sem integral? Sim. Qual que é o volume aqui? Pelo que eu acabei de dizer. Conseguem calcular o volume do tetaedro? Se eu chamar ele de pirâmide, fica mais fácil, né? Ele é uma pirâmide de base triangular e altura 3. O triângulo é o triângulo que tem lados... Aqui é 90 graus, então é um triângulo retângulo de lado 3 e 3 sobre 2. A área desse triângulo é 9 sobre 4, porque tem um 2 aqui com 2. 9 sobre 4. A altura é 3. 27 sobre 4 dividido por 3... Não, pera, 27 sobre... Minha memória foi melhor. Isso é a área, o todo divide por 3. Então, 9 sobre 4, tá? 9 sobre 4, 1 sobre 9 sobre 4, 4 sobre 9. Então, 4 nonos dessa integral aqui. 0 a 3 sobre 2. Se eu estiver errado, corrijam aí, tá?
a área do triângulo, 3 vezes 3, 9 sobre 4, 27 sobre 4, 9 sobre 4, tá certo. E aí inverte 4 sobre 9. Da integral de 0 a 3 menos 2x. Aí essa daqui, integral de z quadrado sobre 2. Eu vou colocar esse 2 aqui. E aí a continha que eu não quis fazer ontem, vou fazer hoje. Você quer fazer 3 menos 2x menos y ao quadrado. Quadrado, você pode fazer a distributiva mesmo, ou você pode lembrar que é o quadrado dos 3, a soma dos quadrados dos 3, né? Então vai ser 9 mais 4x quadrado mais y quadrado. E aí como é que vai ficar? Esse vezes esse é negativo. E além de ser negativo, acontece duas vezes, que eu posso fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse. Então vai dar 6 vezes 2, 12x. Então, menos 12x. Agora, esse com esse também é negativo e acontece duas vezes. Então vai ficar 6y. E esse com esse é positivo. E é duas vezes também. Aí vai ficar mais 4xy. É essa aquela continha que ontem eu deixei para vocês, tá? E aí y e depois x. Vamos lá de lá que eu termino. Vem pegar... Buguei nesse 4/9. 4/9 é o volume daqui, tá? Eu vou explicar por que esse volume é bem ali. Na verdade, o volume é 9/4, mas é 1 sobre o volume, então 4/9. O que é a densidade média? Densidade média... Bem, acho que essa parte ficou clara, né? 1 sobre o volume do tetaedro, da integral sobre o tetaedro da densidade dV. Então eu precisava calcular esse volume. O que é um tetaedro? Um tetaedro é uma pirâmide, tá? É um nome diferente que eu dou porque essa é um daqueles sólidos de Platão, é um dos sólidos, uma das figuras tridimensionais regulares. Todas as faces são iguais e é um sólido regular, tá? O tetaedro, o cubo, o dodecaedro e os outros lá. Tá? Acho que são 5. Então, é uma pirâmide. E a área de uma pirâmide, o volume de uma pirâmide, eu tinha explicado lá que é a área da base vezes a altura. Aqui era o zero. Aqui era 3 sobre 2. Aqui era 3 e aqui era 3. Qual que é a área da base? A área da base é a área de um triângulo. A área de um triângulo retângulo, produto dos catetos sobre 2. Os catetos são 3 e 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 vezes 3, 9 sobre 2. Mais a área de um triângulo é o produto dos catetos sobre 2. Então, aqui embaixo, a área da base é 9 sobre 4. 3 vezes 3, 3 vezes 3 sobre 2 sobre 2. 9 sobre 4. A altura é 3. O volume de uma pirâmide, no caso chamado de tetaedro, é 1/3 da altura vezes a área da base. Então, 9 sobre 4. Só que aqui é 1 sobre o volume. Então, inverte a fração, 9 sobre 4. Entendeu? Entendeu quem é? Eduardo? Entendeu? Beleza. Júlio, professor, aí no caso do Z, o limite superior ficou 3 menos 2x menos y. Teria problema se ficasse 2xy menos 3? Teria sim. Teria, por quê? Porque se você colocasse superior, o positivo, esse positivo ele mora em um outro lugar, tá?
ele não mora aqui em cima, ele mora aqui embaixo. Ele é esse daqui, tá? E aí, bem, você poderia falar assim, mas de certa forma é simétrico. É, mas o Z não é. Aí você ia ser mais um a fazer aquela proeza do professor de calcular densidades negativas. Então, o que ia acontecer é que você ia ter Z no lado de baixo, então seriam valores negativos de Z, e densidade negativa, você ia ter um caso de massa negativa. Por isso dá problema. Não daria problema se você fosse uma função realmente simétrica. Para calcular volume, por exemplo, seria suficiente, mas nesse caso você teria um menos no final. Fabrício, por que o processo de achar os limites de integração de y e z foi diferente de achar para z? Com certeza não, Fabrício, já vou explicar por quê. Acho que forçando um pouco ali dava para desenvolver um produto notável. Também daria sim, Breno. Você teria que fazer dois notáveis que no final das contas ia ser... É porque esse aqui eu sabia de cor, tá? Eu só fui explicando, mas eu sabia de cor que é a soma dos quadrados, duas vezes os quadrados, as parcelas alternadas. Mas funcionaria. Por quê, Fabrício? Não faz sentido. Deixa eu tentar te explicar. Imagina que se fosse assim, ó. O nosso plano, esse plano aqui, era o plano 2x mais z mais y igual a 3, né? E aí eu usei esse plano para isolar o x. Agora, imagina se fosse assim. Esse é o plano z igual a 4, tá? E aí, eu teria que ter um lugar aqui e outras formas de isolar. Z igual a 4, beleza. Então, você colocaria o z para variar de 0 até 4. Como é que você isola o x e o y nesse plano? Se você fosse usar a mesma equação para isolar todas as coordenadas, como é que você ia conseguir encontrar os limitantes do x e do y aqui? Bem, aqui, para fazer sentido, teria uma outra região. Eu ia falar a limitação do x, a limitação do y, mas o plano de cima é o z. Como que você ia encontrar, isolar o x e o y daqui? Não faz... O x e o y é todo mundo, o x e o y é o zero, não faz sentido. Não tem como, numa única equação, você tirar todas as informações. Isso é natural pelo fato de que quando você quer resolver, por exemplo, um sistema de equações, você usa uma para jogar em outra. Agora, porque se fosse possível você tirar todas as informações daqui, seria possível resolver esse sistema linear. O que não é possível, né? Isso aqui só te dá a possibilidade de tirar um em função dos outros, mas não te dá a possibilidade de encontrar quem que é x, y e z aqui. Entendeu, Fabrício? Então você só consegue tirar o primeiro, porque senão seria possível resolver sistemas onde o número de variáveis é maior do que o número do que o número de equações. Quando vem negativo, ou está errado, ou tem que compensar com menos antes da integral, certo? Quando vier uma densidade negativa, ou o professor esqueceu de observar que ele estava falando de densidade, ou é porque teve algum menos que você esqueceu na conta, tá? Sim. Então, isso daqui explicou para o Eduardo por que o volume era aquele, só falta calcular a integral, né? Mostra lá o quadro 3, por favor, só para eu reescrever essa integral. Eu estou com 4 nonos. E aí, agora eu vou integrar em y, né? Uma continha longa, mas falei que ia fazer. Vamos lá.
Então, é ir resolvendo em y e atribuindo 3 menos x. Então, tem um meio. Esse meio eu já vou cancelar com aquele 4 que está lá fora. Vai ficar só um 2 para eu não precisar desse meio aí. Aí vai ficar 9. 9 que multiplica quem? 3 menos 2x. Mais... Eu estou integrando em y, né? Então vai ficar 4x quadrado 3 menos 2x. Eu vou colocar o 3 menos 2x em evidência, senão não vai nem caber, né? 3 menos 2x que multiplica quem? Todo mundo ali que é constante em relação a y. Então multiplica 9 mais 4x quadrado menos 12x... É isso, né? Agora, os que o y está ao quadrado. Não, que o y tá, tem um que aparece só y, né? Então, mais o y vai ser elevado ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 3 menos 2x sobre 2. 3 menos 2x está ao quadrado. E isso vai multiplicar menos 6 mais 4x, 4x menos 6. E agora, onde tem y quadrado, só tem um y ao quadrado, que vai ficar ao cubo. Então vai ficar 3 menos 2x ao cubo sobre 2 dx. E aí virou essa maravilha. Estou fazendo porque... para vocês verem que apesar das contas serem feias, são totalmente realizáveis, tá? É só confiar que chega. Então vamos lá. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 4x, 12x quadrado. 3 vezes menos 12, menos 26x. Menos 18x menos 8x ao cubo mais 24x quadrado mais... Aí aqui tem que elevar ao quadrado, vai ficar... 9 sobre 2, 9 vezes 4, 9 vezes 4, 36, 36 sobre 2, fica só 18, x menos, nossa senhora, tem que fazer tudo, né? 9 menos 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12x mais 4x quadrado sobre 2, que multiplica 4x menos 6. Então eu tenho que fazer mais uma rodada de conta porque é longo demais, né? Mas, e aqui é uma potência cúbica. Para quem não lembra, a menos b ao cubo é a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo, tá? Isso aqui é basicamente triângulo de Pascal. Às vezes ajuda nessas continhas, tá? Ajuda bastante saber. Esse daqui, então, vai ficar tudo sobre 2. 9, 3 ao cubo, 27. Menos 3 vezes 3, 9. Não, 3 vezes 9, 27, vezes 2, 54, então menos 54 x. 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36, então mais 36 x ao quadrado. E aí, menos 8x ao cubo. E aí, dx. Fazer os cancelamentos. 2 nonos de 0 até 3 sobre 2.
Tem algumas coisas aqui que dá para simplificar. Vai ficar 27, 12 com 24, 36x quadrado. Menos com menos aqui, 36, 44, né? Menos 44x, menos 8x ao cubo, mais, lasqueira, esse 2, com esse 2 vai embora, tem um 3 aqui, então mais 18x, menos 24x quadrado, mais 8x ao cubo, aí vai ficar menos 27, mais 36x, menos 12x ao quadrado, mais tudo isso daí, tá? Mais 27 menos 54x, mais 36x quadrado menos 8x ao cubo sobre 2. É um inferno, eu também acho. Dx, tá? Essa questão era a questão do livro, então você já deve ter acostumado a fazer essas contas, até porque as contas da lista eram todas longas assim. A maioria, pelo menos. E aí virou polinômio, tá? Se você não quiser nem gastar tempo juntando o que é juntável aí, você pode só... Tem um 2 aqui embaixo que está meio apagado. Deixa eu subir um pouquinho. Tem um 2 aqui. Às vezes a melhor coisa a fazer é que você chega aí, em vez de ficar juntando variáveis, é só integrar, já que embaixo dá zero, tá? Então você pode simplesmente escrever que isso aí é 2 nonos, e aí coloca esse tanto de número que vai aparecendo. 27 você integra, dá 27 vezes o x, então 27 vezes 3 sobre 2, 81 sobre 2, mais 36 vezes 36 sobre 3 vai dar 12, vezes o 3 sobre 2 ao cubo, menos 44 vezes 3 sobre 2 ao quadrado sobre 2, menos 8 sobre 4, 3 sobre 2 à quarta, mais 18, 3 sobre 2 quadrado sobre 2, menos 24 sobre 3, 3 sobre 2 ao cubo, mais, pelo amor de Deus, 8 sobre 4 de 3 sobre 2 à quarta, menos 27 vezes 3 sobre 2, mais 36, 3 sobre 2 ao quadrado sobre 2, menos 12, 3 sobre 2 ao cubo sobre 3. Ai, Jesus. Tá, e aí segue, tá? Eu falei que ia fazer, mas eu desisto. Ai, caramba. É conta demais, é muita conta. Tá bem, vamos fazer um acordo, tá? A hora que vocês chegarem, pra ser justo com vocês também, se tiver uma conta desse tamanho, a hora que vocês chegarem nesse passo aqui, na última das integrais, pode parar, tá? Eu vou considerar. Se tiver uma coisa desse tamanho aqui, não vai ter nada desse tamanho na prova, mas se vocês chegarem nesse ponto aqui, pode deixar só indicado, tá? Porque o mais importante é a região de integração, essa integral é imediata, conta demais. Essas contas elas são longas mesmo, não tem jeito, na lista também tinha coisas desse tipo. Essas contas são longas e às vezes é cansativo demais.
Cheguei até uma parte aqui, mas está muito longo, tá? Mas todo mundo entendeu a lógica, né? O mais importante é que é conta demais. Não cair na prova suave. A preocupação da... Não, a gente vai... Se tiver coisas de tetaedro lá, não tem muito como você fugir disso. Porque imagina o seguinte, essas regiões de integração aqui, que são as regiões de integração do tetaedro, elas realmente independente do que eu coloque aqui, mesmo se eu tivesse colocado 1, observe que já ia aparecer esse cara. E para o próximo ele já ia ser elevado ao quadrado. Então, inevitavelmente, essas contas vão ficar longas. A gente se vocês desenvolverem até cair na última integral, pode deixar indicado que eu vou aceitar, porque essas contas são longas mesmo. Eu não fiz na aula passada por causa disso, mas é cansativo, é meio chato, tá? Estamos combinados assim, tá? Pode cobrar que se tiver uma questão lá de tetaedro, eu aceito a hora que vocês chegarem na última das integrais. Aquilo ali é cálculo 1, você pode falar, segue por cálculo 1, vou aceitar. Professor, você pode repetir como tirou os limites de integração? Tá, deixa eu ver. Os limites de integração. Como era um tetaedro, o z ficou variando desde o plano z igual a 0 até esse plano de cima. Esse plano de cima escrito em função de x e y, ele é esse. Então, o que eu fiz para encontrar os limitantes de integração? 0 embaixo, porque é o plano que limita aqui embaixo. E acima é escrever esse plano isolando o z. Aí, bem, eu tinha ganhado o primeiro. Quando eu coloquei z igual a 0 aqui, eu obtive essa reta. Essa reta é o limitante superior do y. Então eu joguei z igual a 0 aqui, cheguei nesse plano. Esse plano me deu essa reta, que é o limitante superior do y, sendo que o limitante inferior é o 0. Isso. E, bem, quando eu já tinha encontrado a limitação para o z e para o y, a última variável tem que ser livre, porque essas duas estão dependendo, essa de x e y e essa de x. Então aqui no final eu fico com uma que é livre. E como é que eu tirei o livre? Bem, x igual a 0, limitante inferior. Limitante superior é o valor máximo do x. Como é que eu obtive ele? Eu vim nesse plano, coloquei z igual a 0, y igual a 0 agora. Fiquei com 2x igual a 3. Significa que esse ponto é o ponto 3 sobre 2. Entendeu? Deixa eu ver quem foi. Começo. Tá, deixa eu ver. Acho que entendi. Foi o Júlio. Fabrício. Não, mas pera aí, tá? Também não vai só montar integral e deixar lá também, não. Essas daqui, polinomiais, na última, aí também já estão querendo demais, né? Só montar integral eu vou considerar, não. Essa daqui é porque é muito grande, não dá para fazer as contas, deixa lá indicado. Note que é uma integral polinomial e que só está faltando integrar em uma variável, então já está definido o valor. Mas eu acho que talvez tenha são 4 provas, né? Eu acho que deve ter uma que tem uma questão num tetaedro, mas eu acho que a conta tá um pouquinho menor do que essa. Mas se tiver longo desse jeito, pode sim deixar indicado a hora que você chegar na última integral. Mas as outras tem que resolver, tá? Principalmente as que saem por corolário do teorema de Fubin. Desenvolve que você chega na resposta correta, ok. Deixa eu ver... O que mais que eu quero fazer? Eu quero fazer uma de área de superfície. Deixa eu ver quantas horas. Vamos fazer uma de área de superfície? Vocês fizeram coisas assim? Vocês fizeram coisas desse tipo? Lá na lista de exercícios, mas eu quero fazer mais uma, só para vocês lembrarem como é que funciona, tá? Então, exemplo 3, calcule
a área da semisfera de raio A. Então, calota polar, quer dizer, calota esférica, calcular a área dessa parte de cima, tá? É outra que sai... Bem, isso é uma integral dupla, tá? Essa aqui é importante, porque apesar de eu estar falando de esfera, não é coordenadas esféricas, obviamente, porque isso calcular a área são integrais duplas. O que acontece aqui? Sempre que você tem uma função definida em um conjunto B do R3, do R2, em R, aí você quer a área de F restrita a um ômega. Então você tem um ômega aqui, subconjunto de B, e você quer a área do gráfico da função restrito a esse ômega. Então essa área ela é calculada pela integral dupla sobre o ômega da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função em relação a x ao quadrado, derivada da função em relação a y ao quadrado, elemento de área. Então observa que é uma esfera, mas é uma integral dupla, tá? Qual que é a função que me dá a esfera? Isso é z igual raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Y ao quadrado, tá? Deixa eu ver. Ok. Vamos calcular a área da calota da semisfera, tá? O que você faz? Esse z é exatamente quem você vai tomar aqui como uma função, coordenadas polares, naturalmente. Aí o que você tem que calcular é a derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Quando você deriva em relação a x, regra da cadeia, vai ficar a derivada de dentro, que é menos 2x, vezes a derivada de fora, vai aparecer um 2 aqui, raiz de a quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Esse 2 pode cancelar com esse, fica x sobre a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado menos y quadrado, tá? Só que com menos. Por analogia, é óbvio que isso aqui vai dar menos y por analogia, por simetria, vai dar isso. Ok? Então essas são as derivadas parciais que eu preciso, elevando ao quadrado. Então derivada de z em relação a x ao quadrado vai dar x ao quadrado sobre a quadrado menos x quadrado menos y quadrado, e a derivada de z em relação ao y ao quadrado vai dar y ao quadrado sobre a quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Tá bem? Então é isso, é esses quadrados que vão aparecer lá somando. Vamos montar aqui a integral. Eu quero S de ômega. Isso vai ser a integral. Bem, eu já vou colocar em coordenadas polares, tá? Coordenadas polares, o que acontece? A região de integração é a circunferência de raio A e o teto da volta completa. Então, eu vou ir de 0 a 2π, de 0 a A. E o que vai aparecer aqui? Bem, observe que aqui você tem esse cara somado com esse, porque são os quadrados, vai ter x quadrado mais y quadrado, vai ficar a raiz de 1
mais ρ ao quadrado sobre a quadrado menos ρ quadrado. Certo. Tá, isso, e aqui vai aparecer o jacobiano, que é ρ, dρ, dθ. Bem, se você faz aí a soma de frações, o que vai acontecer? Não tem nada, tem um 1, né? Então vai ficar a área da esfera é a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a a, da raiz quadrada. Ó, em cima vai ficar só o a ao quadrado, né? A ao quadrado sobre a quadrado menos ρ quadrado. Por que fica só a ao quadrado em cima? Porque a hora que você fizer soma de frações vai ficar a quadrado menos ρ quadrado mais ρ quadrado, que cancela os r's. Fica só isso. E aí um ρ aqui, dρ, dθ. Bem, essa daqui, pra gente resolver, tem um ρ do lado de fora. Essa daqui sai, né? Eu posso chamar esse cara de baixo aqui de U, certo? Chama U de a quadrado menos ρ quadrado. Então, o du vai ficar menos 2ρ dρ. Só que você só tem o ρ dρ. É claro que isso daqui, pelo corolário do teorema de Fubini, o θ sai, fica 2π da integral de 0 até a, de raiz quadrada de a quadrado menos ρ quadrado, ρ dρ, tá? A parte do θ é a mais fácil. Eu não tenho menos 2ρ dρ, tenho só ρ dρ, então eu passo esse menos para cá. Vai ficar menos meio de du é igual a ρ dρ, que é o que eu tenho lá. Aí então eu fico com S de ômega é igual a 2π. Se eu vou fazer mudança de variável, eu tenho que atribuir isso daqui de 0 e a, vai simplesmente inverter a integral. Ó, eu vou fazer por partes. Eu vou mudar a ordem da integral, porque quando ρ é 0, dá a quadrado, e quando ρ é a, dá 0. Só que aquele menos vai fazer a integral voltar para a mesma coisa que era antes, tá? Fiquei com a raiz quadrada de a sobre u, tá? E aí o que sobrou aqui é o du. Então, só que tem um menos, né? Porque tem um menos meio aqui. O que eu vou fazer? Esse 2 eu vou cancelar com esse 2, vai ficar π. Esse menos eu vou usar para voltar a integral para 0 a quadrado. Aqui você tira a raiz, fica a sobre raiz de u du. E essa aqui você consegue integrar, o a pode sair. Então fica π vezes a, que seria o raio, né? E aí você integra, você está com u a menos meio. Então você soma 1, vai ficar raiz de u. E aí você divide por meio. Dividir por meio é multiplicar por 2, então vai aparecer um 2 aqui, de 0 a quadrado. Então, S de ômega é igual a 2π. Tem um a aqui, o a é positivo, raiz quadrada de a quadrado é a quadrado. Provavelmente vocês conhecem a área da esfera com R, né? Ficaria, se eu tivesse usado R,
a metade da esfera, 2πr ao quadrado, porque a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Entenderam? Mais dificilzinho provavelmente é essa manipulação aqui, né? Mas também não é impossível. Você bate o olho, você tem que ver o que dá para tirar para resolver, né? Substituição. Deixa eu ver. Às vezes fica... deixa eu ver se tem alguma coisa para trás, porque eu acho que eles conversaram bastante. Sobe um pouquinho para ver se tem alguma coisa. Dá uma forra. Tá, foi de boa. Ah, tá. Não pode descer. Tá normal aqui. Primeiro. Eu não entendi a pergunta do Gildas. Poderia se lembrar a fórmula da área e dividir por 2 está valendo? Se eu tivesse colocado desse jeito, tá valendo sim, tá? Mas eu vou tomar cuidado de colocar para que se calcule com a função. Com esse enunciado aqui, estaria valendo sim. Se fosse calcule a área da semisfera de raio A, estaria valendo, mas eu vou fazer questão de colocar usando integrais duplas, porque nesse caso eu realmente preciso que vocês calculem, tá? Porque senão não faz muito sentido colocar a questão. Essa daí eu realmente preciso que vocês mostrem que conseguem usar a integral, tá? É porque assim, eu poderia pegar uma função muito complicada, né? Uma função que você não sabe como é que é a área dela. Só que se eu colocar isso, ficaria muito difícil para resolver a integral. Então, eu não tenho opção, a não ser colocar uma relativamente simples, mas pedir que vocês resolvam com a integral dupla. Peço perdão por isso, mas é inevitável, tá? Essa questão eu poderia fazer direto, né? Eu fiz direto coordenadas polares, tá? Na verdade, se não fossem coordenadas polares, rapaz, se não fossem coordenadas polares, é difícil, tá? Essa daqui, sem coordenadas polares, é substituição trigonométrica, pesada pra caramba. Então eu já fiz direto coordenadas polares, não tem nem o que pensar, tá? Você viu esse x quadrado, y quadrado aqui, você pode ter certeza que de regra é o seguinte: se você não passar para coordenadas polares, você cai numa substituição trigonométrica. Substituições trigonométricas fazem o papel do que as coordenadas polares resolvem, tá? É exatamente você olhar como se fosse um círculo. Então, tem que ser em coordenadas polares. Na parte da raiz quadrada. Essa daqui é a manipulação mais difícil dessa questão, tá? Vamos recapitular. Eu tinha que resolver isso. Deixa eu tentar dar um destaque. A área que eu quero calcular é dada por essa função, tá? E a fórmula é essa. Já vou avisando, nas provas que é para calcular a área de superfície, eu vou dar a fórmula, tá? Não precisa decorar essa fórmula aqui não. Do mesmo jeito que na lista estava, na prova também vai estar. A fórmula é essa. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a função, derivar em relação à primeira variável, deu isso. Pega a função, deriva em relação à segunda variável, deu isso porque elas são simétricas, né? Só trocar x por y, beleza. Para facilitar um pouco o nosso processo, eu já elevei ao quadrado. Isso ao quadrado é isso, porque aquela raiz cancela, são valores positivos. E isso ao quadrado é isso aqui, tá? Aí tá, quando eu vim para cá, eu já vim em coordenadas polares, porque observe, eu ia somar isso com isso, o denominador é o mesmo, então eu já poderia somar só nos numeradores. Aí eu fiz x quadrado mais y quadrado, isso é rho quadrado, porque eu já estou em coordenadas polares, eu só consigo resolver essa em coordenadas polares. Quer dizer, se eu lembrar a substituição trigonométrica, eu talvez faça de outro jeito, mas provavelmente eu não lembraria. Então, o x mais o y ao quadrado já deu ρ ao quadrado. E no denominador já apareceu esse a quadrado menos o ρ quadrado. E aqui está a raiz, tá? Isso daqui é o que acontece com isso daqui quando eu faço as coordenadas polares já na conta, tá? Aí eu vim para cá. Que na verdade o para cá... Aqui eu não fiz nada, só reescrevi, né? Então...
Aí aqui, o que eu fiz? Eu fiz o corolário do teorema de Fubini, peguei esse do dθ, coloquei aqui e integrei. 2π. Aí essa daqui... Tá, na verdade como é que eu cheguei nessa? Só olha aqui, ó. Só para entender como é que eu cheguei naquela lá. Eu somei aqui, tá? Se você observar, aqui não tem nada, tem um 1. Então é esse cara... O MDC vai ser ele, então A quadrado menos ρ. Aí você multiplica pelo numerador, aí ficaria A quadrado menos ρ quadrado mais ρ quadrado, que cancelaria o ρ quadrado, mas embaixo ele fica, que dá isso, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Aí essa daqui, desse jeito, eu não sei resolver. Então eu preciso fazer uma substituição. Aí é aquilo que vocês aprenderam em cálculo 2. A substituição é aquela que você elimina o que não dá para resolver. Observe que se isso daqui fosse um u, você teria raiz de u e conseguiria resolver. O detalhe mais importante dessa questão é o seguinte: você só pode chamar de u aquilo que a derivada vai dar linear em ρ, tá? Eu poderia ter chamado tudo isso de u? Não, porque não dá para resolver. Porque se você tivesse chamado tudo isso aqui de u, esse é o problema lá do cálculo 1, que eu falei que vocês tinham que revisar. Se você chamasse tudo isso aqui de u, a hora que você derivasse, você não conseguia vir para cá. Por isso que eu só chamei o denominador. É claro que se fosse raiz de u, muito mais fácil. Só que o raiz de u, quando você derivasse, você não ia chegar aqui. Então, se é isso que eu tenho para trabalhar, eu sei que a minha função de ρ só pode ser no máximo quadrática. Então, por isso que eu peguei a de baixo. Mas por que eu peguei o A também? Porque fica mais fácil. Se eu pegasse só o ρ quadrado, eu ainda ia ter um problema de substituição, mais uma substituição para fazer. Então eu já peguei todo o denominador. Com esse, eu ganho esse. Mas enquanto eu fazia isso, bem, na minha cabeça o que estava era exatamente essa informação. O que eu estava querendo era isso. Por isso que eu parti do denominador. Aí o resto é conta, tá? Aí... Quando eu fiz a substituição, isso daqui eu tinha chamado de u, virou u. Eu preciso aqui do du, do novo elemento diferenciável que apareceu aqui. Esse menos veio de lá. Usei o menos para inverter a ordem de integração. O meio eu cancelei com 2 do π. Por aí vai. Ficou claro? Deixa eu ver o que. Professor, só para confirmar, esse A é o raio. Sim. Por que muda os limitantes de integração? Bem, não tem porquê, tá? Você não precisa mudar os limites de integração. Quer resolver desse jeito? Resolve, mas aí tem que manter o menos, tá? Não precisa mudar os limites de integração. Se você vier para cá, deixa eu apagar. O que aconteceria se eu chegasse bem aqui e não mudasse os limitantes de integração? Eu ficaria com o menos aqui e ficaria assim. E isso se corrigiria na hora que eu aplicasse o teorema fundamental do cálculo lá embaixo. Não tem um porquê, tá? Não é necessário mudar, não. Isso é uma opção. Eu mudei por, bem, ficar num formato mais clássico, né, do menor para o maior. Mas não tem necessidade de inverter a ordem de integração. Entendeu, Raquel? Não tem por que mudar a ordem de integração. Não é necessário. Eu só mudei porque para ficar mais prático e não ter que ficar mexendo com aquele menos lá no final. Alguma pergunta que eu não respondi? Eduardo acho que entendeu, Raquel entendeu. Alguém ainda não entendeu a resolução? Tá bom, acho que aparentemente todo mundo conseguiu entender. Eu vou deixar uma questão, só para curiosidade de vocês, se vocês quiserem praticar um pouquinho. Não tem algo desse tipo, tá? Na prova de vocês. Mas se alguém tiver a curiosidade, surgiu essa pergunta dos colegas de vocês da turma da manhã.
Eu achei interessante, inclusive eu acho que era uma coisa que estava prevista para a sessão de monitoria fazer, mas como vocês não tiveram sessão de monitoria, ficou faltando. Mas para quem tem curiosidade, o volume de um toro, ele se calcula com integral em coordenadas esféricas, tá? Como é que é um toro? Um toro é basicamente você considera uma circunferência, peça aqui, z, y e x. Pensa que você tem aqui uma circunferência, o raio dessa circunferência aqui é um r pequeno, e esse raio grande é um r grande, tá? E aí o que você faz? Você roda em torno do eixo z, isso gera uma rosquinha desse jeito. Se você quer calcular o volume disso, como é que você faz? Você considera coordenadas esféricas, e aí você pensa o seguinte, tá? Só vou deixar aqui indicado. Você pensa o seguinte: o θ dá a volta completa, porque eu estou dizendo que o toro é você rodar tudo, né? O θ dá a volta completa. O que você tem que tomar cuidado é com as variações do ρ e com a variação do φ, né? Ele tem umas dependências. Como é que você faz para encontrar a variação do φ primeiro? Você considera, o R é até aqui, tá? Isso aqui vale R. Então isso aqui é o meu R grande e o R pequeno é aqui. Para você encontrar a variação do φ, como o φ é a altura aqui, pega esse triângulo. O que você vai observar com esse triângulo? Aqui é o φ, né? Então, o φ, ele varia. Ele começa nesse ponto que você toca. Esse cara, bem, o φ está aqui, e aí, pelo fato desse triângulo, estou tomando aqui o caso 90 graus, tá? Pelo fato de ser 90 graus, o φ está aqui também. É o famoso ângulos. Esse daqui você pensa em duas paralelas, esses acho que são os alternos internos, sei lá, uma coisa assim. Mas o que importa é que ele está aqui também, porque esse daqui é o que você precisa somar com o φ para dar 90, então o φ está aqui. E aí você vai observar que ele começa no arco cuja tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então o arco cuja tangente é R, então sobre Rzinho, e ele vai até 180 menos isso, né? Porque quando você estiver aqui, você vai ter o 180 para completar, você tem que tirar ele como se eu estivesse vindo do menos z, então até 180 menos esse arco. Esse arco você consegue resolver depois, tá? Na integral, vai aparecer umas coisas trigonométricas e você consegue corrigir ele. Não tem que integrar uma função arco, nem nada disso. O φ varia aqui. E aí, para você encontrar as variações do ρ, vou fazer outro desenho, só para não ficar muito carregado. Observa que o θ e o φ, eles são soltos, tá? A única coisa que você tem dependência é no ρ. E aí o ρ, ele funciona assim. Observa que o ρ é a distância daqui. Você quer encontrar isso daqui, tá? Ele vai variar a partir desse hzinho pequeno, que é só esse pedaço, até esse h grande, que é todo mundo aqui. E aí como é que você encontra cada um deles? Deixa eu colocar aqui em cima só para ficar mais fácil. Aí você é uma continha usando lei dos cossenos, lembrando que aqui é φ. E aí você pega o centro aqui. Aqui dentro é R, né? Esse cara aqui é R, esse cara aqui também é R. E aí você fica com uma continha de lei dos cossenos. Para quem não lembra, mas tem curiosidade de resolver essa daí, lei dos cossenos, se você tem um triângulo assim, sei lá, se tem uma coisa desse tipo, aqui você tem um alfa, que é exatamente esse que você conhece, né? Porque é 90 menos φ. Aí você tem os lados A aqui, B e C, você vai ficar com A²
é igual a b quadrado mais c quadrado menos 4bc cosseno do ângulo, cosseno de φ, cosseno de alfa. E aí o que você vai conseguir? Você sabe esse aqui de baixo, esse de baixo é R grande. E você sabe esse aqui de dentro, é R e aqui também é R. Então você consegue encontrar esse, certo? Como é que fica o H pequeno? Você sabe que o complemento aqui é 90 menos φ, aí você vai ficar assim, Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado mais H ao quadrado menos 2 vezes RH cosseno de R, cosseno de 90 menos φ, né? Aqui você vai encontrar o H e o H grande, você vai ficar com o H, R também, R ao quadrado, é igual a Rzão ao quadrado, aqui é R, Rzão, você vai conseguir tirar o outro, mais H ao quadrado. Na verdade, nessa aqui você vai ter duas soluções, né? Porque, inclusive, o ângulo é o mesmo. Dessa mesma equação, você vai ter duas raízes. A menor é o H pequeno e a maior é o H grande, tá? Nem precisa escrever de novo, que é a mesma equação. Você vai resolver isso. Isso aqui é uma equação de segundo grau em H, tá? Nesse H aqui. Por quê? Isso aqui vai dar um valor que você, não vai conseguir determinar, porque o φ está variado. Então você vai deixar isso aqui. Aqui vai ser a dependência do φ. Então o ρ vai ficar dependendo de coisas que dependem do φ, que é esse cosseno aqui você não tira, tá? Só resolve isso daqui, visto como uma equação de segundo grau em H. A menor raiz é essa, e a maior raiz é o H todo, tá? E aí vocês conseguem, e aí a menor raiz é a limitação aqui de baixo, a maior raiz é a limitação aqui de cima. A integral é até fácil de fazer, o mais difícil é calcular a região de integração. Deixa eu ver. Professor, só tire uma dúvida que estamos debatendo agora, ainda dá 3. Quando os limites vão para 0 e a quadrado, é por causa da substituição de u, du? Isso. É porque o que acontece, né? Era 0 até a. Só que quando 0 até a. Quando eu faço uma mudança de variável, do mesmo jeito que nas mudanças das coordenadas polares e tudo mais, a região de integração muda, na integral definida também muda. O ρ variava de 0 até a. Mas eu não estou mais integrando em ρ, estou integrando em u. Então o que acontece com o u? Quando o ρ é 0, o u dá a ao quadrado. E quando o ρ é a, o u dá 0. Entende? É porque, do mesmo jeito que nas mudanças, quando você passa de uma esfera para um paralelepípedo, os limitantes de integração mudam, né? Você tinha uma função, antes era uma esfera, só que aí vira o θ de 0 a 2π, coisas desse tipo. O objeto de integração muda. A mesma coisa acontece nos intervalos da reta, tá? Quem variava aqui era o ρ, então ele ia de 0 até a. Mas o u é uma função de ρ, por isso que você pode derivar desse jeito. O u é uma função de ρ, que quando o ρ é 0, dá a ao quadrado, porque é a ao quadrado menos 0 ao quadrado. E quando o ρ é a, dá 0. Entendeu, Raquel? Toda vez que você faz... isso é uma coisa que deveria ser mais reforçada desde o cálculo 1, tá? No cálculo 1 é desse jeito. Se você tem uma integral, uma mudança integral por substituição,
sempre que você tem uma substituição assim, que é basicamente como todas as substituições são no cálculo 1, não é isso? Você tem lá seno de x quadrado, aí aparece 2x dx. Não é desse jeito que vocês resolvem todas as integrais lá por substituição? Tá? E elevado a x quadrado vezes 2x dx. Aí você observa que esse cara aqui você pode chamar só de du e troca e você fica assim, né? F de u du. Mas quem variava de a até b era o x, você não está integrando mais em x. Então você tem que ir de u de a até u de b. É sempre assim. Tá? Isso, João Felipe. É essa a ideia mesmo. Professor, as notas da última lista e o último estudo dirigido junto com a lista de monitoria ainda vão ser lançados? Vão, tem que ser lançados, tá? Quando? Acho que é mais, mas sim. Ainda falta não só uma, tá? Ainda falta as 2 atividades de monitoria. O que não apareceu lá naquela lista é porque ainda não foi lançado. Então, vocês ainda têm a atividade de monitoria do ciclo do primeiro de integração, que a nota não está lá. O segundo, se vocês fizeram as atividades de monitoria, vocês podem pegar aquela nota que está lá e somar 0,6, tá? Ainda tem um estudo dirigido que vai ser lançado, que é esse último. Aí você soma mais 0,3 desse estudo dirigido. E, bem, a lista 7 aí vai depender. Algumas já foi corrigida, outras não. Mas se você fez as 2 atividades de monitoria e você fez o último estudo dirigido, soma 0,9 aí, tá? Então um monte de gente aqui, dos nomes que tá vindo aqui, quase todos já estão aprovados. Já tá, você já tá aprovado, você também. Mas vem fazer a prova, tá? Depois vocês precisam aí de um conceito bom, mas quase todo mundo que tá perguntando aí já tá até aprovado já. Como é que eu sei? É porque eu já lancei muita nota de vocês. É porque os nomes que não... A turma é grande, né? Mas os que estão sempre por aqui, eu acabo meio que decorando o nome. Então tem uma galera aí. Inclusive, um dos que já estão aprovados, esses dias para trás, estava me perguntando: professor, se eu já cheguei no 5, eu preciso fazer a prova? É, você mesmo que está rindo. Precisa não quiser não vem. Mas depois vai fazer falta um conceito, tá? Bem, deixa eu ver. Faltam 8 minutos, né? Eu não gosto muito de despedida, acho chato. Mas, bem, olha, o cara tá todo feliz que eu tô indo embora. Rapaz, ninguém gosta de mim. Eu falei assim, despedida, aí ele... aí sim, tá bom. Você eu não lembro o nome, o do outro, o Mar eu lembro... o seu eu lembro sim, é o Jorge. Jorge tá aqui comemorando que o negócio acabou, tô chateado. Achava que o Jorge gostava da minha aula. Foi uma decepção pra mim. Pessoal, brincadeiras à parte, desde o começo do curso, bem, a prova não tá... É uma mandação de abraço, o Cássio tá mandando abraço pra você, Jorge. Aí, desde o começo do curso, assim, uma das coisas que eu me propus e eu conversei muito com vocês é que eu gostaria de dar um curso de cálculo 2 que possibilitasse vocês, após ele, pegar mesmo os livros, pegarem problemas de cálculo e terem condições de pelo menos entender como eles funcionam. Eu espero ter chegado mais próximo disso. É claro que a gente sempre tenta melhorar. Eu sou um professor relativamente novo, não tão novo, mas já estou chegando nos 30, mas novo. Então, assim, eu quero agradecer muito vários comentários, vários colegas mandaram via aquele formulário e tal. Eu gostei muito mesmo de dar aula para vocês, assim, foi uma experiência muito boa. Tem alunos excelentes aqui. Eu vou deixar desde agora o meu convite muito sincero para que vocês busquem a monitoria do Projeto Newton. Acredite, se vocês já aprenderam essa experiência de ensinar, vocês ganham muito, assim, vocês vão amadurecer muito. E saber matemática, mesmo para aqueles que não são da matemática, coisas desse tipo, vai ajudar vocês, tá? O raciocínio lógico é extremamente fundamental para as áreas de exatas. Então, aproveitem essas oportunidades, aproveitem muito a universidade. Vocês já entraram no momento de ensino remoto,
que é um pouco complicado, mas a universidade tem muito a oferecer. Essa é uma experiência... quando eu falei, né, que eu fui aluno de OBMEP, e quando com uns 13, 14 anos de idade, eu entrei numa universidade por causa da OBMEP para fazer iniciação científica, coisas assim, eu fiquei muito impressionado com o ambiente da universidade, e foi nesse momento que eu decidi que eu queria ser professor universitário, porque eu gosto desse ambiente, eu gosto dessa troca de informações. Vocês vão ver que vai ser um dos momentos mais incríveis da vida de vocês vão lembrar deles depois daqui. Então aproveite, a universidade ela é pública, é um ensino de muita qualidade, vocês estão num lugar muito bacana. Então aproveitem, a prova é só um passo a mais, tá, pessoal? Não venham nervosos, a prova é só para verificar uma coisa que, em relação a todo mundo que está aqui, eu tenho certeza, vocês aprenderam bastante, tá? Então podem ter certeza que vocês estão aptos às disciplinas de cálculo que vem pela frente. E continua assim que vai dar tudo muito certo, tá bem? Pessoal, é isso. Uma boa tarde para vocês. Espero passar aqui na sexta-feira para desejar uma boa avaliação. Eu falei que eu tenho problemas com despedidas. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Foi um grande prazer trabalhar com vocês.